Oi, pessoal, tudo bem? Karina Linhares. Estou aqui para dividir um pouco desse final de domingo, né? A gente começa a semana aí com toda a nossa vontade de fazer as coisas. Tudo começa na segunda-feira, vocês já repararam? A dieta começa sempre na segunda-feira, né? As dietas, as expectativas, os projetos, e é muito interessante isso, né? Sabe que é a primeira vez em muito tempo que eu sento aqui na minha cadeira para ler um bom livro, né? E para refletir um pouco sobre a vida, né? Essa semana uma das minhas filhas está na universidade, mas com Covid tudo é online, né? E finalmente o sonho de ir para a residência, né? E eu estava pensando, né? Vocês aí que são pais, né? Que têm filhos, se tem esse mesmo sentimento, né? A gente levar eles para viver fora de casa, viver a experiência de vida, não é nada diferente. Eu até falei aqui para minhas crianças, né? Do que você deixar o seu filho quando é criança no kindergarten, né? No jardim da infância, né? Aquilo dói no coração da gente, né? Oh, quanto eu chorei, né? Por mais que você saiba que aquilo é parte da vida, você fica sempre com aquela sensação de que uma parte de você está indo, né? Por que será, né? Por que será que a gente sente isso? E sabe que também tem essa história, né? Aquela música, né? Que vivemos como os nossos pais. Isso é tão verdadeiro e principalmente nesse trabalho que eu faço, né? Do gráfico da vida, por exemplo. Você vê, a gente viaja no tempo, no espaço e a gente realmente vê quantas coisas a gente tem guardado dentro da gente que vem de gerações e gerações dos nossos ancestrais, né? São características muito mais do que características genéticas somente, né? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas a gente traz uma herança espiritual além da herança genética, né? Então, nós repetimos padrões de comportamento como lá os nossos avós, bisavós, tataravós. Aliás, como eu sempre falo, né? Nós somos todos conectados, todos somos um, né? E essa é a maravilha da vida, né? A nossa oportunidade de entender, né? E eu tenho é uma bênção para mim o meu trabalho, porque todo dia eu aprendo. Então, essa história, né? Toda segunda-feira eu já vivi o final de semana tudinho que vai ser a minha semana, né? A partir dessa segunda-feira, né? Então, amanhã isso vai acontecer, segunda-feira. Segunda-feira é o meu dia. E a partir daí a gente vai crescendo muito, né? E entendendo que a gente não pode também ficar adiando muito as coisas, né? E o entendimento que a gente possa ter de nós mesmos, nós podemos auxiliar tantas pessoas, né? E para quem acredita em espiritualidade, por exemplo, como eu, vai entender que o nosso bem maior para nós mesmos, a gente está devolvendo um pouco para os nossos ancestrais e também para gerações futuras, né? Aquilo que é do nosso dever, né? A nossa expansão da consciência, a nossa expansão de luz, aquilo que nós somos, né? Eu sempre digo, nós viemos para cá, para essa vida, com um propósito muito maior do que aquilo que nós temos consciência, né? Então, quanto mais a gente desperta para ela, mais nós conseguimos é, entender os porquês da nossa vida, né? Da nossa jornada, o que acontece, o porquê que eu escolho esse ou aquele outro caminho, o porquê que eu tenho o poder do livre-arbítrio. Nós temos o poder da escolha, mas
as nossas escolhas determinam aquilo que nós somos hoje, né? Se você olhar para você hoje, você é fruto daquilo que você criou, né? Ninguém cria ou vive a nossa experiência, a nossa vida. Somos nós, né? O quanto de amor você deu para você hoje, o quanto de oportunidades você aproveitou para você hoje com as pessoas que você convive, né? E quantas segundas-feiras passam aí pela nossa vida sempre como se fosse apenas mais uma segunda-feira, mas não é, né? O dia de hoje termina, esse domingo, e os propósitos que nós temos na vida vão surgindo, né? A forma como a gente vai atingindo os nossos objetivos, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então a gente vai adiando para segunda-feira, segunda-feira isso, segunda-feira aquilo. Às vezes nós conseguimos realmente acertar, né? Fazer, cumprir, concluir, né? E às vezes não, a gente fica adiando sempre para a próxima segunda-feira, né? Aquela dieta que nunca começa, aquela atividade física que eu também nunca começo, né? E eu não estou me excluindo disso, não. Tudo isso é uma reflexão para todos nós, né? Por que nós somos como os nossos pais, né? E vivemos como os nossos pais, de certa maneira, né? Então, cabe a nós aí mudar essa história, né? E mudando a nossa história, nós mudamos a história dos nossos antepassados também, porque o tempo não existe, não existe. Então, um abraço aí, uma reflexão aí para nós nessa semana, né? Um bom início de semana para todos e tamo junto. Um abraço, pessoal.